Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Quero te desejar uma abençoada manhã de domingo. Que seja um tempo precioso para que eu e você sejamos, pela palavra de Deus, edificados por Ele. Temos iniciado desde quarta-feira uma jornada de 30 dias em que temos proposto ao nosso coração um processo de mudança. Um mês para viver. Se tivesse apenas um mês de vida pela frente, que mudanças você faria? Que ressignificações você faria na sua vida? Bom, o desafio está posto. E hoje eu quero conversar um pouco sobre uma narrativa bíblica muito conhecida, a história de Davi e Golias, especialmente a posição de Davi diante de um grande momento de enfrentamento na sua história. E eu quero então ler esse texto sagrado de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 38, que diz assim a palavra de Deus. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você tem desafiado. Eu quero orar com você nesse instante. E nessa oração, quero suplicar a Deus que Ele fale conosco pela sua palavra. Que Deus possa nos edificar e despertar a nossa vida. E hoje eu quero falar sobre uma vida que tem que transcender a qualquer experiência de procrastinação, de adiamento. Vamos conversar um pouco sobre isso daqui a pouco. Vamos orar? Deus Santo, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra e pela certeza que ela sempre fala conosco. Que ela é a direção clara do céu para que eu e cada um que tem, ó Deus, ouvidos para ouvir a Tua voz, tenha uma jornada segura aqui na terra. Fale conosco pela Tua palavra, edifica-nos pela Tua palavra. Desvenda os nossos olhos, Senhor, para que possamos enxergar as maravilhas da Tua lei. Nós precisamos ousar viver do jeito que o Senhor deseja, sem medo, sem covardia, mas com ousadia e fé, possamos fazer da nossa jornada aqui na terra uma experiência de muita mudança e, sobretudo, nesse processo de mudança, aprendemos com o Senhor a como dar o passo seguinte e crescermos com o Senhor no projeto que o Senhor tem para cada um de nós. Fale conosco pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa palavra, ela certamente é muito conhecida, é um texto, uma narrativa muito conhecida, mas eu quero pensar um pouco sobre ela a partir de um outro ponto de vista. Tente observar o que acabamos de ler. Nós temos aqui um desafio muito grande. Nós temos uma nação inteira acuada, amedrontada, diante de um grande desafio que era enfrentar um povo guerreiro, os filisteus. Mas, sobretudo, uma grande ameaça, uma máquina de matar. Golias, um gigante, um homem que estava preparado para exterminar, para matar, temido. E temos aqui Saul, na sua zona de conforto, acuado, temeroso, dando passo sempre para trás, em nome de um discurso de prudência, não faz o que tem que ser feito. Aliás, uma coisa que eu percebo com muita frequência, são as pessoas, em nome da prudência, adiando a vida, procrastinando decisões, não dando o passo seguinte que deveria ser dado. Eu quero falar então sobre o tema vivendo para além do quase. Vivendo para além do quase. Todos nós estamos correndo esse risco de quase vivermos, mas não vivermos direito. Tem gente que até tem bons projetos, bons sonhos, até tem algumas expectativas interessantes, mas não consegue passar dessa condição do sonho. Jamais pisa no chão da realidade, jamais toma uma posição de fé e de ousadia
e dá o passo seguinte. Fica por ali, no mundo das nuvens, sonhando, pensando. As hipóteses, elas são muitas, e como dizia, muitas delas até muito interessantes, mas nada acontece. Passa um mês, um ano, às vezes uma vida inteira, e tudo que tem como lógica é o adiamento da vida, é a procrastinação. E hoje eu quero pensar à luz da palavra de Deus, nessa experiência de Davi, que ele viveu para além do quase. A zona de conforto que Saul demonstra não foi o caminho que Davi resolveu trilhar. A ideia aqui, certamente, é pensar como que Davi fez uma escolha diferente e por que razões ele se moveu nesse caminho da ousadia. Ele não ficou no quase. Saul, sim, ele tinha uma experiência do quase. Quase ele teve coragem, quase ele enfrentou os filisteus, quase ele foi enfrentar Golias, ele ficou nessa relação para com a vida, num discurso muito interessante, até inteligente, de prudência. Inclusive ele tenta replicar esse discurso advertindo Davi sobre o perigo, mas Davi, ele transcendeu, ele viveu para além dessa experiência do quase. Tem gente que está assim, quase foi feliz, quase namorou, quase casou, quase teve um filho, quase fez a viagem dos sonhos, quase conseguiu tomar aquela decisão, quase foi corajoso para fazer aquele negócio, quase comprou uma casa, quase fez aquela mudança, e fica sempre nesse espaço vazio do quase, em que nada acontece. E à luz da palavra de Deus vamos perceber que Deus quer que eu e você possamos viver para além desse quase, e possamos parar com o discurso de procrastinação e tomar uma posição de viver o que Deus tem para nós nesse tempo chamado agora. Aliás, é tudo o que temos, só temos hoje, não temos o mês que vem nem o ano que vem, temos apenas um instante. Um autor anônimo vai dizer o seguinte: a vida não é medida pelo número de vezes que nós respiramos, mas pelos momentos que tiram o nosso fôlego. Eu fico imaginando Davi nessa cena, Golias, um sanguinário, um guerreiro assassino, Golias, um homem temido por todos, que fez com que um exército inteiro acuasse, um rei recuasse. Ele olha para aquela situação e ele enfrenta aquela situação, ele se joga naquela situação. Interessante na narrativa, que ele vai inclusive justificar a sua coragem, dizendo: olha, eu já enfrentei ursos e leões para defender o rebanho do meu pai, e Deus me deu livramento, Deus me deu vitória. E esse mesmo Deus que me deu vitória sobre as feras do campo, enquanto eu defendi o rebanho do meu pai, me dará vitória contra esse incircunciso filisteu, contra esse gigante. Ele consegue então argumentar que na sua história de vida, a experiência do quase não fez parte da sua realidade. Ele enfrentava os seus inimigos, ele enfrentava os seus desafios. Fosse um urso ou um leão, ou qualquer outro desafio, ele tinha coragem e ousadia para dar o passo seguinte. Obviamente que enquanto damos o passo seguinte, ousamos, arriscamos, também cometeremos erros. Faz parte da agenda da vida. Não dá para termos uma vida pautada na absoluta perfeição. Aliás, eu nem acredito que sejamos capazes de experimentar uma vida perfeita aqui na Terra, mas podemos viver uma vida profunda de significado e relevante, que faça algum sentido. Quando eu olho para essa narrativa bíblica, o que eu percebo aqui nesse momento é um Davi dizendo: eu não quero quase enfrentar os meus inimigos, eu não quero quase ter coragem, eu não quero quase dar conta do recado, eu quero fazer isto. É interessante que ele faz isto sendo ele mesmo. Por vezes a gente fica tentando e argumentando para justificar o nosso adiamento da vida, a nossa procrastinação, pensando o seguinte: o dia que eu tiver aquele dinheiro, o dia que eu tiver aquela habilidade, o dia que eu puder tomar aquela decisão, o dia que eu tiver aquela ajuda, o dia que eu for como fulano, e a gente começa então a acreditar que a resposta está em algum lugar lá na frente, lá no futuro, e esquecemos que a vida está acontecendo agora, nesse momento. Há uma zona de segurança que todos nós temos uma tendência a procurarmos. É uma zona não só segura, mas também uma zona de conforto. Mas ninguém cresce no conforto, a gente cresce arriscando. Por mais que quando você arrisca, como dizia Soren Kierkegaard, por mais que você arriscando, você perde o equilíbrio por um tempo, quando você não arrisca, você se perde completamente. É melhor você perder o equilíbrio por um tempo do que você se perder para sempre. E olhar para trás um dia, olhar para a vida que você levou e se arrepender das decisões que não foram tomadas, dos caminhos que não foram feitos.
daquilo que deveria ter sido assumido, mesmo com os riscos, e você não assumiu, das mudanças que a vida te convocou a fazer e você não fez, por muitas vezes, por covardia, por medo, e não foi capaz de ver o que Deus tinha para você. Saul estava tomado pelo medo. Ele faz um discurso em nome da prudência. Quando a gente lê a narrativa, fica claro. Ele estava sendo um gestor prudente, mas na verdade, ele estava sendo tomado pelo medo. Ele não conseguia sair da sua zona de segurança, da sua zona de conforto. Nós não fomos criados para ficarmos estagnados. A vida que Deus tem para nós, ela é sinônimo de metamorfose, de mudança, de metanoia, e não sinônimo de mesmice, de repetição. Inclusive, o Evangelho vai trazer para nós o tempo todo a proposta de Cristo como sendo uma proposta para que eu e você vivamos uma vida plena e uma vida de novidade. Deus espera que você viva o novo dele em todo o tempo. E se você pensa em viver e não vive, e tudo que você tem é a experiência do quase, infelizmente, você não pode dizer que viveu direito, viveu uma vida que não fez muito sentido. A zona de segurança que a gente percebe aqui na experiência de Saul não foi a opção de Davi. Ele corria riscos, e ele fez isto sendo ele mesmo. Você vai perceber na narrativa que Saul tenta colocar, sobre ele a armadura e todos os utensílios de guerra para que ele enfrentasse Golias. Ele não conseguiu nem mesmo andar com aquela armadura. Ele não era um homem de guerra, ele não era um guerreiro, ele era um pastor de ovelhas, e ele abre mão de toda aquela parafernália que foi oferecido para ele como condição para vencer a sua batalha, e assume o lugar de pastor. Ele pega o seu alforje, e ele, como pastor de ovelhas, na sua simplicidade, com muita fé, ele pega aquelas pedras lisas ali no riacho, e ele enfrenta Golias, sendo quem ele é. Você não precisa ser uma outra pessoa para viver para além do quase. Você não precisa ter outros recursos, você não precisa de outras circunstâncias. Não, você precisa apenas ter coragem, fé e ousadia, e se entregar aos projetos que Deus tem para a sua vida, às mudanças que Deus espera que você faça. Se a gente esperar que o vento fique favorável, você vai encontrar isso em Provérbios, você nunca vai semear e nem mesmo colher. O sábio Salomão deixa bem claro para nós que a gente tem que plantar mesmo quando o tempo não é favorável. Até porque toda semeadura é sempre uma experiência de fé. Você nunca sabe se vai render X sacas de colheita. Você não pode afirmar que o resultado será Y ou Z. Você apenas semeia. E há muitas condições, inclusive climáticas, que vão determinar o tamanho da colheita. Mas se você não plantar nada, há um fato: você não vai colher absolutamente nada. Essa é a certeza. Você não pode garantir que plantando vai colher tanto, mas você pode ter a certeza que você não plantar, não vai colher nada. Muitas pessoas estão assim, esperando o tempo certo, as condições certas, as circunstâncias certas, mas na verdade, lá no fundo, há um grande medo de mudança, há um grande medo de arriscar. Eu te faria uma pergunta: sobre o que você tem controle na sua vida? O que é que de fato está nas rédeas da sua vida? O que é que você poderia afirmar que você tem absoluto controle, absoluto domínio? Eu diria, nada, a não ser a escolha de viver. Fora isso, não controlamos nada, não sabemos nada sobre o dia de amanhã, não sabemos nada das implicações que a vida nos trará no mês que vem, no ano que vem. A gente tem algumas interrogações, elas vão sempre permanecer por algum tempo, até que você arrisque viver aquela experiência. O que vai torturar a sua vida ao final da sua existência não é se você errou, até porque você vai errar. Aliás, iremos cometer alguns bons erros ao longo da nossa existência, mas é exatamente não ter vivido a vida que Deus queria que você vivesse. O que vai te torturar no final da sua existência não são os erros que você cometeu, mas o não ter vivido o que Deus esperava que você vivesse. É o adiamento da vida, são as interrogações do que você poderia ter experimentado. E se você tivesse perdoado aquela pessoa, se você tivesse tomado aquele rumo profissional, se você tivesse assumido aquela posição em relação ao seu casamento, se você tivesse tomado a posição em relação à criação dos seus filhos, se você tivesse cuidado do seu corpo, se você tivesse tomado aquela decisão em relação a algum vício, enfim, interrogações, e muitas delas jamais terão respostas, se você não arriscar viver e com ousadia e fé enfrentar os gigantes da vida, que certamente estarão sobre
você, te ameaçando, te intimidando. Seja você mesmo. Davi não quis ser uma outra coisa, senão ele mesmo. E como pastor de ovelhas, na simplicidade da sua condição de um pastor de ovelhas, mesmo sendo menino, ainda jovem, sem muita experiência, ele sabia que a vida poderia ser vivida com fé e com ousadia. O texto diz assim, quando o filisteu Golias ameaça de matá-lo e entregar a sua carne para as aves, para as feras, ele diz, tu vens a mim com espada, com lanças e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Ele está dizendo, olha, já que eu tenho que resolver isto, com muita fé em Deus, eu vou me jogar nesse desafio, e com muita ousadia e fé em Deus, vou enfrentar o que eu tenho que enfrentar. A grande verdade é que a gente só consegue ver os gigantes caírem se a gente ousar fazer o que Davi fez, com fé e ousadia, enfrentar aquilo que tem que ser enfrentado. É hora da gente parar com o discurso da prudência fantasiada, porque a prudência é muito boa. Acho importante a gente ser prudente em nossas decisões. Toda pessoa impulsiva, sem reflexão, ela vai fazer bobagem. Mas estou dizendo que há muitas pessoas que estão usando o discurso da prudência, mas na verdade a pauta não é essa, não é a prudência, é o medo de arriscar, é a falta de fé, é a falta de ousadia, é a procrastinação falseada de prudência. Nós só temos uma vida para viver, não temos 2 ou 3 vidas, apenas uma. Vimos na quarta-feira passada, em cima da experiência do salmista do Salmo 90, que podemos aprender com o Senhor a como contar os nossos dias direito. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. O salmista estava dizendo, Senhor, me ensina a viver de um jeito que vale a pena viver. Não me deixe desperdiçar os meus dias, já que minha vida é como um conto ligeiro que se conta, que passa rápido. Não me deixe viver de qualquer maneira. Davi está dizendo, eu decidi viver apaixonadamente. Eu decidi viver profundamente. Eu decidi arriscar. O que é que tem para hoje? É urso? É leão? É Golias? O que é que eu tenho que enfrentar? Em nome do Senhor dos Exércitos. Ele vai dizer, eu vou até você e eu te enfrento. Os nossos gigantes caem quando a gente sabe com quem nós podemos contar. Diante da nossa pequenez, da nossa insignificância, muitos gigantes, eles são estrondosos e eles produzem medo em nós. Mas quando comparados à grandeza de Deus, ao poder de Deus, ao amor de Deus, à graça de Deus, eles ficam anões. Os gigantes, eles caem. Quando comparamos a quem Deus é e o que Deus pode fazer, não há Golias que permaneça de pé. Não podemos esquecer que essa experiência do algum dia ou do quase, não é o que Deus tem para nós. Algum dia eu vou viver o que Deus tem para mim. Algum dia eu vou arrumar um espaço na minha agenda e vou começar a ler a Bíblia. Algum dia eu vou começar a fazer uma caminhada espiritual mais intensa. Algum dia eu vou tomar uma posição com Deus. Algum dia eu vou perdoar aquela pessoa. Algum dia, e esse quase ou esse algum dia nunca chega. E quando a gente acorda para a vida, lá se passaram 10 anos, 15 anos, e entramos então no momento em que a reflexão ela até existe, porque a idade avançada nos faz pensar, a vida está encerrando, mas temos pouco tempo para colocar a vida em ordem. Eu até diria que nunca é tarde para recomeçar. Falei um dia sobre isto, quando falava sobre a história de Abraão, da sua esposa Sara, e o privilégio da paternidade que Deus dá àquele homem. Nunca é tarde para começar, mas comece cedo. Comece agora. Você não sabe o futuro, você não conhece o amanhã. Eu gostaria muito que você pudesse, olhando para essa palavra, que é desafiadora, arriscar-se viver. Tenho ouvido muitas histórias como pastor, e tenho ouvido o coração de muita gente frustrada. Muita gente que está olhando para a vida e percebeu que deveria ter tomado uma posição algum tempo atrás, e não o fez. Olha, eu olho para a palavra de Deus, e quando eu olho para essa narrativa de Golias sendo vencido por Davi, o que me dá aqui encorajamento para não adiar a vida e para não viver no quase, é a certeza da presença de Deus. Há uma passagem bíblica, registrada pelo profeta Isaías, no capítulo 41, verso 10, ele diz assim, não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, te sustento
com a destra da minha justiça. Olha que coisa linda. O profeta Isaías, como boca de Deus, está dizendo para mim e para você, não precisamos ser tomados pelo medo. A experiência do quase ou do algum dia é muito pautada no medo. E ele diz, não precisa ficar com medo, e ele justifica, porque eu estou com você. Imagina que coisa fabulosa, extraordinária, estrondosa. E é o que Davi vai nos mostrar aqui nessa escritura, ou nessa narrativa de 1 Samuel. Ele vai dizer para nós, nessa história tão linda vivida com o Senhor, que de fato ele compreendia que Deus estava com ele. Ele diz, o Deus que me ajudou a vencer os ursos e leões, vai me ajudar a derrubar esse gigante, esse filisteu. Não temas, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Não fiques assombrado. Ele diz com muita clareza, eu sou o teu Deus, eu estou presente em sua vida, sou eu que te garanto. A minha destra fiel, a minha justiça está do seu lado, não fique temeroso. Esse é o desejo de Deus. O mesmo profeta Isaías vai dizer que quando Deus começa a agir, ninguém pode impedir. Se mova na direção da fé, se jogue em Deus. Quando você tiver essa convicção de que é a vontade de Deus para a sua vida, não faça isso de forma insana, baseado em seu querer pessoal, humano, puramente humano, carnal, não. Mas quando você está debaixo da certeza, convicção de que é um projeto de Deus para a sua vida, se jogue, acredite, Deus está contigo. Lembro de uma história muito linda, em que na narrativa bíblica, Josué está diante de uma decisão muito grande, muito importante para ser tomada. O povo de Israel estava às margens do rio Jordão, Moisés havia morrido, ele estava estagnado. Diante daquele desafio de passar com aquele povo para o outro lado, indo em direção a Canaã, para conquistar a terra que Deus havia prometido ao seu povo, mas agora na ausência da liderança de Moisés, Josué enfraquece e ele se prostra. Ele quase ficou na experiência do algum dia. Por pouco ele não viveu esse quase, mas ele foi tocado por Deus. Quando o Senhor chega para ele e diz, Josué, Moisés morreu, mas você está vivo, levanta-te, pois, agora. E Deus começa a provocar o coração daquele líder. Ele diz, olha Josué, eu vou estar com você, apenas me obedeça, faça aquilo que me agrada, eu vou estar com você, não se desvie da minha vontade, da minha palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, faça conforme o que eu estou te dizendo, Josué, e eu vou estar com você. Apenas seja corajoso, não fiques assombrado, porque aonde você estiver eu vou te abençoar, e aonde você estiver eu vou te fazer prosperar. Que coisa extraordinária. Josué entendeu o recado, e essa experiência do algum dia acaba para ele, ele se posiciona, ele se levanta, ele dá o passo seguinte, ele sai do quase liderei o povo, quase atravessei o Rio Jordão, quase consegui liderar esse povo, e vai para as vias de fato e resolve aquilo que tem que ser resolvido. Ele se posiciona, porque ele entendeu que Deus tinha algo com ele, e essa experiência precisaria ser vivida. Deus está do seu lado, o Senhor está contigo, não fiques assombrado, não seja tomado, assumido pelo medo, mas se permita ser tocado pela presença de Jesus, pela presença de Deus em sua vida, e se deixe, ou se permita viver o que Deus tem para você. Eu gosto de pensar que Deus não está limitado à nossa vontade, mas Ele respeita a nossa vontade. Uma narrativa que eu gosto muito de citar, uma experiência para mim importantíssima, é quando Bartimeu, cego, se aproxima de Jesus. Ele era cego a vida inteira e agora está diante de alguém que podia curá-lo. Mas Jesus faz uma pergunta óbvia e no olhar humano poderia até soar como algo sem sentido. A pergunta era, Bartimeu, o que tu queres que eu te faça? O Senhor desejava curá-lo, obviamente, porque essa é a vontade de Deus, que vivamos uma vida plena. Mas estava dizendo, qual é a sua escolha, Bartimeu? O que está no seu coração? Qual é a sua vontade? Deus vai respeitar a sua escolha. Se você quiser ficar na zona de conforto, como ficou Saul, é uma escolha. E Deus vai respeitá-la. No entanto, você não vai viver o melhor de Deus para você. Você pode, inclusive, ousar fazer o que Davi fez. Ele vai te perguntar o que você quer. E você diga, Senhor, eu quero tomar essa decisão, eu quero fazer esse caminho, eu entendi a tua vontade, eu quero arriscar, me dê coragem, me ajude, e Deus vai te visitar com fé. Porque o que encoraja Davi não é a condição de um guerreiro, de um aprendizado sobre a guerra, porque ele nem tinha isto, era a fé, a ousadia de, olhando para Deus, compreender
que nenhum desafio é grande demais a ponto de Deus não poder resolver e dar respostas. Eu não sei como você tem lidado com a sua vida, não sei como você tem lidado com os seus dias, mas eu te convido a fazer com que nesses próximos 30 dias, aliás, começamos na quarta-feira passada, já estamos andando com a campanha, você decida viver arriscando, ousando, tendo fé, dando o passo seguinte. Vou repetir aqui, não é um convite a ser leviano, impulsivo e inconsequente, mas agir com fé, com ousadia e com coragem, lembrando que Deus está contigo. Um detalhe importantíssimo, Ele não está com você apenas um momento ou outro, Ele está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele ainda diz, não vou te deixar, nem te desamparar. Que coisa extraordinária. Isso me encoraja, isso me anima, isso me faz acreditar que vale a pena dar o passo seguinte. Mesmo que não tenhamos convicção sobre amanhã, que tenhamos a certeza de quem está conosco hoje e fazermos a vida valer a pena, sairmos do algum dia ou do quase para a efetividade da vida, para a concretude da vida, para que você no futuro olhe para trás e não tenha que se arrepender do que você não fez, não tem que se arrepender daquilo que você deixou de decidir, deixou de fazer, que você não tem que se arrepender das suas omissões. Eu falei uma frase no começo, eu quero repeti-la. A vida não é medida pelo número de vezes que respiramos, mas pelos momentos que tiram o nosso fôlego. Temos que viver intensamente. Não estou aqui usando essa frase para te recomendar viver uma vida, como dizia, leviana, mas viver intensamente. Não podemos passar por essa existência de forma tão superficial, porque não há uma repescagem, não teremos uma segunda chance, nem uma terceira chance. Essa existência ela é única, você precisa fazer valer a pena cada dia dessa existência. Tenha você mais um dia, 1 ano, 10 anos ou 30 anos pela frente, que você faça valer cada dia da sua existência. Caminhando para finalizar e olhando para a palavra de Deus, essa mentalidade que habita o coração de Saul deve ser considerada por mim e por você como uma mentalidade que deve ser refutada. Eu não posso abraçar a vida da conformidade, a mesmice, a repetição, ficando na zona de segurança e de conforto e querer que Deus faça o melhor na minha vida. Nossos crescimentos ou maiores mudanças e crescimentos na vida se deram no desconforto de algum momento que você viveu. Dá uma passada de olho rapidinho na sua vida, olha para trás e por um instante tenta perceber. Quando foi que você cresceu mais? Em que ou quais condições você cresceu mais? Foi quando você saiu da zona de conforto, saiu da zona de segurança e teve que dar um passo arriscado na vida. O detalhe é que quando a gente faz isso com fé, na presença de Deus, na companhia do Senhor, a certeza é que a vitória virá, porque Deus não nos abandona e Ele vai nos ajudar a sonhar do jeito certo, a tomar as decisões corretas, a alinhar o nosso coração ao coração dele, mas não faça o adiamento da vida. Seja prudente, mas não use esse discurso em nome da prudência para procrastinar. Não adie a vida. Viva hoje, intensamente, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Estamos encerrando esse momento nesta manhã de domingo. Eu quero orar por você. E orar por mim também. Pedir, Senhor, nos ajude. Nós não queremos viver a experiência do quase. Isso é muito ruim, quando você olha para 10 anos que se passaram, você quase fez aquela viagem que você queria tanto com a sua família, você quase reformou a sua casa, você quase adquiriu aquele veículo, você quase conseguiu encaminhar os seus filhos, você quase começou uma faculdade, você quase casou, quase teve um filho, você quase um monte de coisa, na verdade, não fez nada, e olha para trás, e o que temos é um vazio. Lembro que uma das citações minha aqui diz respeito à lápide e a inscrição sobre a lápide, em que você vai encontrar lá sempre o nome, a data de nascimento, a data de falecimento e um traço no meio. Esse pequeno intervalo me chama atenção para algumas perguntas. Como viveu essa pessoa? Que legado ela deixou? Ela amou direito? Ela perdoou quando deveria perdoar? Ela arriscou? Ela viveu com ousadia? Ela foi covarde? Ela se ausentou dos processos de mudança e das escolhas necessárias? Não sei. Ela vai ter que responder para Deus. Eu e você teremos que responder para Deus. Eu quero orar para que Deus possa nos ajudar, para que algum dia esse traço entre o dia do nascimento e a nossa morte possa ser recheado
de histórias e de memórias e de grandes legados para nossos filhos, netos e as gerações que se seguem. Vamos orar? Deus Santo, nós estamos em Tua presença. Queremos louvar o Teu nome, queremos engrandecer o Senhor pelo privilégio de poder olhar para a Tua palavra e mirar na experiência de um homem tão extraordinário que foi Davi, o grande rei Davi, que agora nesse momento da história, apenas como um pastor de ovelha, ainda jovem, ousou confiar em Ti e derrubar os gigantes da sua vida. Todos nós temos alguns gigantes, Senhor, para serem derrubados, sobretudo o gigante do medo, da dúvida, da insegurança, da incerteza. Na Tua presença, com as forças que o Senhor pode nos dar, ou com a força que o Senhor pode nos dar, com as ferramentas espirituais que o Senhor pode nos fornecer, nós podemos derrubar os nossos Golias e vencer a experiência mais profunda e viver a experiência mais profunda que o Senhor tem para cada um de nós. Não nos deixe, Senhor, passar pela vida sem ter vivido direito, sem ter vivido o que o Senhor esperava que cada um de nós viéssemos a viver. Eu oro te pedindo e suplicando misericórdia sobre nós, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Desejo a você um ótimo domingo, um restante domingo na presença de Deus. Hoje à noite, às 19 horas, estaremos ministrando também a palavra, nessa sequência de ministrações, tentando nos ajudar a responder à pergunta: que mudança você faria se você tivesse apenas mais um mês para viver? Quais seriam as ressignificações que você teria que fazer? Te convido a participar conosco. Se você quiser vir presencialmente, temos podido receber aqui também muitos irmãos e irmãs, lembrando que idosos acima de 60 anos, crianças até 12 anos, portadores de algumas doenças crônicas não deverão estar presentes. E é fundamental o uso de máscaras e o cumprimento de todos os protocolos de segurança que temos procurado cumprir. Se você não pode participar conosco, mesmo na sua casa, às 19 horas, será transmitida ou transmitido ao vivo este culto. Você pode ser edificado lá na sua casa. Deus te abençoe. Estamos encerrando essa celebração. Um ótimo restante de domingo na presença de Jesus. Amém e até mais tarde.